Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, os teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e o teu coração sedento pela água da vida. Porque Jesus te ama, querido, e Ele não quer que você pereça, mas que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. O Senhor quer mudar a tua história, quer mudar a sua vida, mas precisa haver um alinhamento, precisa haver uma entrega, precisa haver uma dedicação, uma busca, precisa haver uma rendição. Que você possa, nesse dia de hoje, se render aos pés da cruz, buscar a face do único e suficiente Deus, do Senhor, poderoso nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Jesus é Senhor, é Deus e é soberano. E Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Renda-se aos pés da cruz, confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e creia que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Só que antes de entrar na palavra, eu gostaria de deixar o meu recado. Deixe o seu like. O seu like é muito importante para nós. Ele nos ajuda a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito? Fazer o ID do Senhor, porque na palavra está escrito: Ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. A nossa vontade, o nosso desejo, fazer aquilo que agrada a Deus, desejando a você o conhecimento do único e suficiente Salvador. Que o Senhor possa, nesse dia de hoje, tocar no teu coração, mudar a tua história, transformar a tua vida, trazer livramento e libertação na sua casa, porque o Senhor é bom e Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Ela hoje se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Que você possa meditar nessa palavra nesse dia de hoje, nesse texto, nesse dia de hoje. Jesus estava pregando no templo e muitos dos que estavam dentro do templo creram. Só que alguns refutaram, rejeitaram. E conforme Jesus ia falando, eles refutavam a palavra do Senhor. E Jesus disse para eles: olha, aquele que ouve, se a minha palavra permanecer no seu coração, se você buscar conhecimento e entendimento e praticar a minha palavra, verdadeiramente você é meu discípulo. Discípulo é o aluno que acompanha o mestre, que aprende com o mestre. Jesus era o mestre, era o Messias, e ele estava ensinando aos judeus a verdade, a palavra viva. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Mas ele foi refutado por aqueles que tinham o coração endurecido, por aqueles que tinham a mente cauterizada, por aqueles que tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento das obras do Senhor, mas não estava dentro do querer do Senhor. Eles já estavam tão embrutecidos pelo pecado que eles já não ficavam sensíveis, já não estavam mais sensíveis à voz do Senhor e não compreendiam, não conseguiam entender. Por isso Jesus falava por parábolas, porque as pessoas que eram simples de coração, elas conseguiam entender, mas aqueles que estavam com a mente cauterizada, eles não conseguiam e eles refutavam.
E quando Jesus estava ensinando aos judeus que havia dado crédito à sua palavra, ele foi refutado por aqueles que tinham a mente cauterizada. Ele disse, olha, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquilo não cabia, eles não tinham entendimento daquilo, de que Jesus era Filho de Deus. Eles tinham isso como uma blasfêmia. E eles rejeitavam e refutavam. E chegaram ao ponto de dizer que Jesus tinha demônios. Não estamos falando que ele é endemoniado, que ele é um estrangeiro, que ele é samaritano? Ah, não, agora nós sabemos que ele é samaritano. Por quê? Porque eles refutaram todas as palavras do Senhor, porque eles não conseguiram. Quando nós estamos no pecado, quando nós estamos longe do caminho do Senhor, é difícil. É difícil compreender que ele é a verdade, é difícil compreender que ele é o amor, é difícil compreender que nele há salvação. Porque o nosso conhecimento de verdade é fraude. O nosso conhecimento de liberdade é fraude. Porque somos escravos do pecado, andamos segundo a lei do nosso ventre, fazendo aquilo que nos agrada. E com eles também não foi diferente. Jesus estava aqui transmitindo para eles vida. E eles não conseguiam compreender. E refutavam. E ainda fazia gracejo. Porque eles se entendiam como pessoas que eram livres e poderosas porque eram filhos, servos do Deus vivo, eram filhos de Abraão, descendência de Abraão. E Jesus sabia que eles eram descendência de Abraão. Jesus não refutou a descendência, Jesus refutou o comportamento, as atitudes, o procedimento, como eles estavam conduzindo a sua vida longe do Senhor. E era isso que Jesus estava arguindo, era isso que Jesus estava mostrando. E Jesus veio revelando aqui, falando para eles o seguinte, olha, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é mentiroso, pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio. E aí ele está mostrando para eles, ó, quem anda com a mentira, quem anda na mentira, quem pratica a mentira, quem fala a mentira, é filho de Satanás. Por quê? Porque pratica aquilo que Satanás gerou, aquilo que é nascido de Satanás. E vocês estão assim, andando em pecado, andando numa vida de mentiras, porque não faz a vontade de Deus, não ouve a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus. E eles refutavam. E Jesus dizia, olha, eu vim para trazer vida. Aquele que anda com o filho, que ouve o filho, que recebe as palavras do filho, recebe as palavras do pai. Porque eu vim de Deus e eu trago para vocês as palavras que ouvi em Deus. E aquilo era refutado. Por quê? Porque os seus corações estavam embrutecidos, estavam endurecidos e rebeldes. E eles não queriam dar crédito à palavra do Senhor e refutavam todo o ensinamento do Senhor. Quando nós estamos na caminhada com o Senhor e a palavra nos confronta, confronta o nosso pecado, confronta a nossa atitude, confronta a nossa vida, a primeira intenção é rebelar. É fechar os ouvidos para não ouvir. É dizer, isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. Não, está falando porque me conhece. Está me afrontando porque me conhece. Essa é a nossa atitude. É a mesma atitude que os judeus tiveram com Jesus. A de refutar a sua palavra. Que nós possamos nesse dia de hoje, querido, ter o coração humilde e sincero diante de Deus, e reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa maldade, nos arrepender dos nossos maus caminhos, da nossa má conduta, confessá-lo como Senhor, confessá-lo como o único, suficiente Salvador da nossa vida, porque nós sem Ele nada somos, querido. Nós precisamos da sua justiça, nós precisamos da sua verdade, nós precisamos da sua palavra, nós precisamos do seu poder, nós precisamos da sua misericórdia. E a graça do Senhor que está sobre a nossa vida possa abundar na nossa vida através de Cristo Jesus. Que nós possamos, nesse dia de hoje, reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Os judeus, eles foram refutando, até chegar ao ponto de pegar pedras para apedrejar o Senhor. E ele teve que se ocultar. Ele estava lá, falava com eles, eles não ouviram. Ensinava para eles, eles não entendiam. Quando a ira subiu ao seu coração e eles refutaram ao ponto de apanhar pedras para apedrejar o Senhor se ocultou. Que nós
não venhamos fazer isso. Porque estar dentro da casa do Senhor e não ouvir a sua palavra, estar ouvindo a sua palavra e não praticá-la, e refutarmos a pregação e a palavra do Senhor, vai endurecer o nosso coração, a nossa cerviz a tal ponto que Jesus vai estar conosco e nós não vamos estar vendo, porque ele vai se ocultar. Porque o nosso entendimento, as nossas razões, as nossas certezas vão ser maiores, vão ser mais fortes do que a palavra do Senhor. E nada é maior do que a palavra do Senhor. Para ser discípulo de Cristo, eu ouço a palavra de Cristo e pratico a verdade em Cristo. Eu ando buscando conhecimento de Cristo e vivenciando o poder de Deus, a praticar a vontade, o desejo do coração do Senhor e a executar o seu juízo e a sua justiça. Eu não sou perfeita, eu posso pecar, mas o pecado não pode ser uma prática, não pode ser uma constante, não pode ser algo que eu faço deliberadamente, mas sim um acidente, aonde se eu cometo, eu tenho que lembrar que eu tenho um advogado no céu e que quando eu clamo pelo sangue de Cristo, pelo nome do Senhor e me arrependo da minha má conduta, das decisões que tomei fora de Cristo, ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e lançá-los no mar do esquecimento. Então eu tenho que ter essa convicção de fé, querido, que a minha vida ela não me pertence mais. Eu a entreguei nas mãos do Senhor. Eu o confessei como meu único e suficiente Salvador. Eu pertenço a Jesus. Então eu tenho que andar segundo os princípios, segundo os propósitos do Senhor na minha vida. Eu tenho que buscar o conhecimento da verdade que cura, que salva e que liberta. Eu tenho que buscar ouvir a palavra do Senhor todos os dias, meditar na palavra do Senhor todos os dias, praticar a palavra do Senhor todos os dias, fazer conhecido o nome de Jesus aonde eu estiver, como? Através do meu comportamento, através das minhas atitudes, através da minha vida. Porque se eu faço o que o mundo faz, qual a diferença que há em mim? Aonde que está o poder de Deus na minha vida? Mas se eu sou serva do Deus vivo, aonde eu colocar a planta dos meus pés, indiferente do lugar, a glória de Deus vai se manifestar, a presença de Deus vai se manifestar. Porque o lugar não pode mudar o meu caráter, o lugar não pode mudar a minha atitude. Lembra de José? José teve um sonho e os seus irmãos o odiaram, lançaram no fundo do poço, venderam para os ismaelitas e os ismaelitas venderam ele para o Egito. Ele ficou no Egito como escravo por muitos anos, escravo de Potifar, depois foi preso, até chegar a ser governador do Egito. O Egito, os ismaelitas, os irmãos de José não mudaram o caráter de José, porque José tinha confiança em Deus, José acreditava em Deus, José tinha fé em Deus e ele praticava a sua fé aonde ele estava. Ele vivenciava a palavra do Senhor aonde ele estava. E ele fazia a vontade de Deus. Ele era servo do Deus. Então, aqueles que estavam à sua volta não o contaminavam. Mas aqueles que estavam à sua volta percebiam a diferença, percebia que ele era diferente. Por quê? Porque ele executava e praticava a vontade do seu Deus. Que nós possamos fazer assim, querido, sermos diferenciados pela nossa fé, pela nossa prática, pela nossa atitude em Cristo Jesus. Se tomamos o conhecimento da verdade, se buscamos o conhecimento da verdade que cura, que salva, que liberta, se andamos na prática da verdade, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente. Ter a mesma atitude do mundo não é fazer a diferença no mundo. Eu posso estar no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sou de Cristo Jesus, eu sou do reino. Eu pertenço a Cristo, eu vivo em Cristo e eu busco executar a vontade de Cristo. Que essa palavra do Senhor venha ao teu coração. Os judeus aqui foram arguídos por Jesus, ao ponto de Jesus dizer para eles que, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Que nós possamos, querido, entender isso. Que quando nós andamos com Cristo, nós falamos as palavras de Cristo, nós vivemos a vontade de Cristo. Aquele que não conhece a Cristo, ele pratica a vontade daquele que o governa. Aquele que anda em mentira é filho de Satanás. Ele tira a paternidade de Deus e entrega na mão de Satanás. Que a nossa vida seja transformada, que a nossa boca seja transformada, que o nosso falar, o nosso pensar seja transformado em Cristo Jesus, para que nós possamos ter a mentalidade de Cristo, o caráter de Cristo, a palavra de Cristo, a presença de Cristo e o poder de Cristo. Que nós possamos, querido, ser o sal e a luz do mundo por onde estivermos e mostrarmos ao mundo que somos filhos do Deus Altíssimo, servos do Cristo vivo, do único e suficiente Salvador, do Deus Santo. Que a nossa atitude possa refletir a glória de Deus, manifestar a presença de Deus aonde estivermos. Que o Senhor possa falar através do seu coração, através dessa palavra, e que ela possa entrar como luz no teu entendimento para trazer compreensão de que Senhor Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Libertador. Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Renda-se, entregue-se. Não tente ficar colocando panos quentes ou tentando resolver as coisas do seu jeito. Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Jesus é fiel, querido, e ele é tremendo e vai mudar a tua história. Amém? Que essa palavra seja para o teu coração resposta de Deus nesse dia de hoje e que o Senhor possa falar poderosamente. E medite nela, que ela possa ser o guia para os teus passos nesse dia e que o Senhor possa falar de uma forma extraordinária ao teu coração. Esse é o desejo da minha alma. E eu agradeço a sua atenção até aqui e peço a você, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso objetivo é esse, é fazer o ide do Senhor, porque a palavra dele está escrita, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e não se esqueça, nesse dia de hoje, seja você uma bênção. Jesus te ama.